já vai começar. O Iro tem que chegar mais perto dela ali, ele está fora de quadro. Tudo bem, gente? Já estamos gravando. Iro, se tu puder chegar um pouquinho mais perto da Jussara, para a gente enxergar melhor. Oi. Oi. Deu, amor? Tá ótimo. Então. De iniciar falando que nós temos a visita aqui no teatro, uma visita muito importante, honrosa para nós, que é da mestra Jussara Mesquita da Costa, que é de atividades físicas e que sempre acompanha as nossas lives. E junto com ela e com a doutora Isabel Amaral Martins, eu estou muito importante, eu começo, doutores, e o Zé Ninguém falante. Grande diretor. E é importante a presença das duas hoje aqui, porque a gente, daqui a 10 dias, estaremos apresentando o nosso trabalho via online, num encontro em Portugal. Nós vamos apresentar essa atividade da Bioconexões lá em Portugal. Então, eu vou deixar as duas falarem um pouco sobre isso para a gente depois seguir na nossa live, porque eu acho que isso é muito importante para nós, é o teatro que está atravessando os mares, graças a essa colaboração desta amada amiga, né, que está aqui com a gente hoje. Eu vou trocar de banquinho com a Isabel e aí as duas podem... Então, que grande honra novamente, não é? Então, gostaria de compartilhar com todos vocês aqui a nossa presença, então, a união desse grupo. Nós temos, então, nosso trabalho, que é um projeto já desenvolvido aqui desde a sua primeira apresentação, aqui no teatro, em 2009, o nosso projeto chamado Bioconexões, que une arte e neurociência. E a partir de toda essa nossa parceria é que vem frutificando de várias formas, inclusive até nós compartilhar nessas lives. Nós vamos apresentar esse projeto Bioconexões no Congresso de Educação da Sociedade Portuguesa de Educação, Congresso Internacional, nos dias 10 a 12 de setembro. E depois seguiremos compartilhando com todos, né, nas páginas do teatro também, YouTube, do Teatro Milton Filho. E nós temos, então, essa parceria junto com a mestre Jussara Mesquita da Costa agora para desenvolvermos vários outros projetos. E a Jussara vai falar um pouco da pesquisa dela. Nós nos conhecemos, né, há praticamente 20 anos. É tudo gente velha. É metade da idade já. Bom, aproveitando esse gancho, né, os meus queridos amigos, e eu digo que para mim são mestres, tá? Mestres da vida, e eu acho que essa é a melhor escola e os melhores ensinamentos que a gente tem. Que é aprender, né, o ser humano, realmente contemplar o ser humano que tem cada um dentro de nós, né? Então, e falando, né, nesse instinto de brincadeira aqui do velho, mas é que o meu trabalho que é realmente dar essa voz ao público de terceira idade, as pessoas idosas, né, que para nós aqui no Brasil, que estamos em desenvolvimento em todos os sentidos, né? A pessoa idosa é considerada a partir de 60 anos. Em países já desenvolvidos, 65. Algumas questões de reforma, no caso, aposentadoria, benefícios, né? Dos benefícios que tem em cada país. E o que eu fui buscar? Eu fui entender melhor, e eu fui estudar na Universidade do Porto, onde a Isabel muito me ajudou e acolheu do lado de cá as minhas angústias quando eu estava lá, em relação à pesquisa, aos estudos, e foi estudar por que as pessoas elas aderem e por que as pessoas idosas permanecem em programas de exercícios físicos regulares. E através dessa parceria, minha orientadora lá de Portugal convidou a escrever um resumo para esse congresso, né, de português pela Escola de Psicologia da Universidade do Porto, e onde a gente podia incluir mais um trabalho. E aí Isabel não quer aproveitar essa oportunidade, ela disse, nossa, tem Bioconexões, falou com o Newton, falou com o Iro,
nossa, todo mundo abraçou a causa já de pronto, assim, então a gente mandou, foi aprovado, que foi uma alegria muito grande. Sabe, quando a gente sempre manda trabalho para esses congressos, passam por avaliações, se realmente o trabalho tem condição de ser apresentado, se ele tem credibilidade científica, se são confiáveis os dados que a gente está levando e se vai ser relevante para a produção científica também, porque às vezes os dados são relevantes, mas não para a produção científica. Eu acho que isso é muito legal. A gente sair do empirismo, que sentir a gente sabe. A gente sabe que o teatro faz bem, a gente sabe que a conexão humana é maravilhosa, mas até o quanto a gente consegue sair do empirismo, ou melhor, do achismo, né? A gente acha, a gente sente, mas quando a gente coloca isso para o meio acadêmico, a gente tem outro, infelizmente, ou felizmente, depende do ângulo que a gente olha, isso toma uma dimensão muito maior. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desta família aqui, a qual a Isabel que me apresentou, porque eu fui aluna dela na graduação, quando eu estava fazendo educação física. Então, para mim, é muito glorioso e honroso estar aqui hoje. Muito obrigada por essa receptividade. Muito obrigada. Agradecemos a você por É isso, essa bem como oportunidade. a Ju colocou, então, o quanto é importante a gente estar sabendo que está ocupando esse espaço científico, né? Eu sou doutora em neurociências há mais de 15 anos, né? Agora completando, na verdade, 15 anos. E então esse processo de ciência vem se desenvolvendo e amadurecendo junto com a arte na minha formação. Porque eu estou aqui, né, no teatro junto com os grandes mestres e diretores, Newton Filho e Iro Matos, há mais de 10 anos, já praticando e me desenvolvendo como atriz. E nesse tempo todo nós estamos experienciando a prática da pesquisa em neurociência relacionada à arte. Então é uma gratidão imensa, muita honra nós compartilharmos com vocês essa grande realização de estar realmente desde 2009, que nós já estamos publicando e apresentando esse nosso projeto. Já foi apresentado na Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, na Universidade Federal do Rio Grande e na URGS. Nós apresentamos o nosso projeto Bioconexões e todos os anos apresentamos na Semana Nacional e Internacional do Cérebro, em março. Então, vem aqui corroborar com todo esse aspecto de que nessas nossas lives nós podemos compartilhar com vocês que o teatro faz bem, o teatro nos desenvolve como humanos, o teatro nos traz um despertar emocional, uma coligação profunda interpessoal e também uma profunda aprendizagem intelectual e científica. Então, o nosso Teatro Newton Filho está se consolidando como um grande instituto de pesquisa em arte e neurociência. E para mim é uma grande honra e uma grande satisfação, né? A gente está fazendo história como a gente está fazendo, né? Porque vai ser muito engraçado daqui a uns anos, quando abrirem um livro sobre tudo isso e ver as fotografias dos mestres, dos doutores, vão dizer, ai, ela se dava com fulano, eles eram amigos, o outro também, como a gente vê nos livros dos cientistas e das histórias, né? E é tão maravilhoso isso, a gente poder dividir, né, aquilo que a gente está exercitando, não só com aqueles que estão aqui, mas espalhar, né, como uma sementeira, assim, jogar sementes ao vento e espalhar para aqueles que estão buscando essa mudança na sua vida, essa mudança, sem ser uma terapia, não estou contra as terapias, mas sem ser uma terapia, sem ser algo que parece assim que o outro é doente. Todos nós somos doentes e loucos, né? E eu acho que quando a gente começa a perceber que a gente pode fazer essas trocas de uma forma feliz, alegre, descontraída e crescer com isso, eu acho que isso é maravilhoso. E aí vem a ciência para dizer, olha, eles têm razão, dá certo, né? E aí faz com que a gente possa ter mais vontade, coragem, não digo coragem, porque essa palavra eu não gosto, mas mais vontade e certeza de que a gente está no caminho desse auxílio, dessa busca de crescimento interior de cada um, que eu acho que isso é o mais fantástico. O ator primeiro tem que saber quem ele é para poder ser o outro, eu sempre digo isso.
porque senão ele se confunde. Ontem mesmo nós vimos um documentário da Rita Hayworth, nunca sei dizer o nome dela, e ela disse que nunca conseguiu se livrar da protagonista de um personagem Gilda. Queria dizer isso, nunca conseguiu se desvencilhar da Gilda, que era um personagem que ela fez, e ela seguiu se sentindo Gilda. Então, ela teve 5 casamentos, nunca conseguiu. Com 60 anos, ela resolveu, né? Ela não, mas o cérebro dela resolveu dizer: agora não quero mais saber de nada, e ficou com Alzheimer. Né? Que eu acredito que o Alzheimer, talvez eu estou dizendo uma grande besteira, mas eu acredito que o Alzheimer seja uma negação do nosso passado, que não foi muito maravilhoso. Então, a gente começa, e vendo um futuro sem esperança, então a gente começa a fazer assim, ó, e apagar o nosso cérebro para não ver mais nada. Como é que você, Gilda, toda cheia de papada, cheia de coisa, horrorosa, feia? Não posso, então não quero mais ser eu. Né? E as experiências que eu tive com pessoas que têm Alzheimer, tiveram Alzheimer, sempre foram pessoas que não estavam aceitando a sua velhice, não estavam concordando com o tempo passando e não tinham mais força de pular muro, como pulavam antes, e aí a coisa começa a ficar escurecida. Então, não é esse o nosso assunto de hoje, mas eu quis... Vai pegando o teu gancho, né? Dentro desse processo que a nossa querida Jussara está trazendo e está pesquisando, porque isso é um vasto caminho a percorrer dentro dessa... A gente pesquisa. Né? Então, a gente está constantemente buscando outras coisas, bebendo em outras fontes. E aí eu busco aquela coisa do agregar, né, os conhecimentos, né, e atravessar isso com o teatro, com as artes, né, resgatar, como a gente estava comentando, resgatar essa nossa história dos idosos e fazer com que eles podem estar presentes em outras atividades também, né, trazendo uma qualidade de vida melhor dentro do trabalho de exercícios, né, favorecendo isso e dizer, olha... todos nós vamos envelhecer, né? Eu quero ficar bem velhinho, super velhinho. E quero estar assim, querendo fazer algumas coisas e me permitindo experimentar, né, dentro das minhas possibilidades, dentro das forças. Então, eu sempre penso, quando a gente tiver a possibilidade da vida, enfim, a gente está em conexão com outras aprendizagens, né? Então, o teatro busca e abre essas portas para as pessoas entenderem assim, não, é interessante, vamos buscar resgatar isso, porque a gente acaba ficando nessa coisa do esquecimento, acha que, tudo bem, eu não vou poder mais correr 10 quilômetros, então nem vou correr, mas não precisa correr caminho, porque vai queimar, fazer a mesma queima, como se estivesse correndo, em menos proporção, mas, né? Isso é muito importante, que muitas vezes a gente não faz porque vai fazer só um pouco, né? E, na verdade, as coisas acontecem porque se fez passo a passo. Exatamente. E o que acontece, pegando esse gancho mesmo sobre o quanto mais a gente se apropria de quem a gente é, mais apreciação a gente tem, mais isso vai se alimentar. Então, como o Newton diz, existe muito desse sentido mesmo, de uma negação de causar conflito. Para vocês terem uma ideia, cientificamente colocando, se eu compreendo que ser eu me faz sentir bem, eu vou ter menos conflitos, inclusive fisiológicos, até colocando como origem, né, dos transtornos que causam envelhecimento precoce no cérebro, que isso é a senilidade precoce, as crises com a relação da negação, com as experiências de vida, com os relacionamentos, com as escolhas de vida, fazem com que a gente secrete cronicamente mais corticoides. Então, explicado cientificamente também, isso é o hormônio mais abundante numa relação de estresse que a gente tem, e o estresse crônico leva a isso. Foi estudado em muitas espécies, por muitas décadas é estudado. O aumento crônico de corticoides causa intoxicação do cérebro e causa morte neuronal, e envelhecimento do cérebro gera senilidade. A senilidade, sendo num processo precoce, pode causar aumento de várias enzimas e moléculas, como a molécula beta-amiloide, né, que é aumentada no Alzheimer. Então, para dizer para vocês o quão importante, o quão bem faz a arte,
os portadores de Alzheimer ou pessoas que estão desencadeando processos de crises, de falta de atenção e memória, alguns sinais de envelhecimento, pessoas que são declaradas, diagnosticadas com Alzheimer, conseguem ainda retomar a memória a partir da arte. Tamanha a importância de se experienciar a arte. Já é provado cientificamente que pessoas com Alzheimer podem lembrar de músicas e danças que experienciavam quando jovens e podem seguir, inclusive, melhorando o processo do desencadeamento da doença, pode ser protelado por causa da experiência com arte. Então, não é simplesmente, é tão agradável, é tão prazeroso, não é só isso. É também rejuvenescedor, é também restaurador, é também curativo, de fato, a experiência da arte. Eu tenho dois exemplos que eu quero dar, que isso é maravilhoso, que vai colaborar com o teu trabalho e tudo mais. Que um exemplo é o Messer Königer, que com 90 anos ele faleceu e pouco tempo antes de ele falecer, ele ainda estava criando coreografias, que ele foi um grande coreógrafo, fez mais de 200 coreografias, numa cadeira de rodas, porque os joelhos dele não conseguiam fazer ele se movimentar, mas o corpo fazia ele, tem vídeos dele coreografando na cadeira de rodas. E ontem, essa semana, visitando uma amiga que é a nossa aluna e que foi a atriz do cabaré da Madame Cici, a Lucila, ela chegou e me contou uma coisa fantástica, que a doutora dela, que ela foi visitar, disse assim, é impressionante como a tua memória e como o teu cérebro está vivo, né? Ela disse, eu faço muita força. E aí a médica disse, tu sabe por que o teu cérebro está tão vivo ainda, com a tua idade, que ela já tem alguma idade, eu não vou dizer, porque ela não gosta muito. Mas já tem uma idadezinha já considerável, porque tu tocas piano. Então, tu trabalha com os dois hemisférios cerebrais, trocando a coisa. E aí, o que ela me disse? Vou voltar a estudar piano. Glória. Por causa da minha saúde mental. Não faz mal se eu estou acertando, se eu sou uma boa pianista ou não sou. Ela sempre foi professora de piano. E ela fez aula aqui. E ela fez um depoimento belíssimo da mudança da vida dela a partir das aulas que ela teve aqui. Então, isso faz com que a gente acredite cada vez mais e mais e mais que a arte, que o exercício, que o corpo falando, ele está vivo. Né? E isso é maravilhoso. E o cérebro, claro, vai atender às necessidades que eu estou buscando. Eu preciso de força para pegar aquilo ali, energia para pegar, larga umas adrenalina. Intenção, tudo é intenção. Né? E aí... Eu gostaria de voltar um pouquinho mais quando tu disse da questão de valentia, né? De coragem. Falou em coragem e a questão da doença que todos nós somos um pouquinho, que trouxe muito lá no início essas questões. Eu dizia que quando a gente participa, e a Isabel também trouxe essa consciência dessa fala hoje, que eu vejo que todos que por aqui passaram se sentem um pouquinho pertencentes. Alguns não um pouquinho, alguns um pocão gigante. E tu trouxe a questão da Lucila, também só a conheço de nome, a Isabel também me trazer algumas informações muito ricas, né, Isabel, de verdadeiras aulas, né? E aí eu digo mais uma vez, a questão que nós não temos, nós seres humanos de uma forma geral, a cultura de valorizarmos quem tem mais experiência. Eu não digo velho, eu digo de qualquer área, pode ser uma criança. Às vezes a criança, em algumas questões, ela tem mais experiência que nós. Só que aí nos falta humildade, porque como que a gente deveria tratar uma criança? Baixando e ficando da altura dela. A gente não pode, dar licença, se opor e falar, olha como eu estou no meu ponto. O que tu disse? A criança até fica... Mesma coisa com o cadeirante, gente. A cadeira é as pernas dele, como o Nilton falou. Como que eu irei me apoiar nas pernas dele? A gente não se dá conta. Quem usa bengala? Todos nós, dentro dessas questões de limitações físicas, não seguindo para as limitações mentais, que são graus diferentes, nós temos, e outra coisa, nos falam que é burro, ninguém é burro. Nós temos habilidades e inteligências diferentes desenvolvidas. A inteligência musical, a inteligência corporal, a inteligência matemática, a inteligência
a inteligência intelectual. Nossa, temos N inteligências. Então, cada vez mais a gente trabalhar o nosso cérebro para isso e aprendermos coisas novas. E nunca esqueci a primeira live que eu assisti quando o Newton falou, vamos fazer lives. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Não. Opa, mas eu que estou falando que sempre outras pessoas experimentarem coisa nova, como que eu não vou aceitar? Isso gravou muito na minha cabeça a primeira live. E às vezes quando vem algumas coisas, e a gente ancora nisso, né? Detalhes que a gente nem sabe o quanto vão ser importantes. Ancora essas coisas positivas. E quantas vezes assim, mas eu não sei fazer isso. Vou tentar. Então, gente, eu acho que cada coisa que a gente fala, se a gente souber, e eu escutei agora essa semana em outro congresso online, que agora tudo é online, né? Que o professor disse, gente, tem muita coisa aqui que não vai fazer sentido para vocês. Mas seja como uma onda. O que não for bom, deixa a onda levar. O que for bom, pega para si. E tenta ainda disseminar de uma forma que as pessoas também possam servir esse conhecimento. Então, eu me sinto muito privilegiada de poder estar mostrando um pouquinho que eu já venho percebendo desde a primeira live. Que a gente se permita, eu acho que isso é o principal. E todas as idades a gente quer ser pertencente, viu? Em todas as idades. E na terceira idade fica mais visível porque elas param, né, Isabel? Elas vão parando. Isso é uma outra grande questão, né? Nós, muitas vezes, não... É muito importante que a gente sempre tenha isso em mente, né? Que tenha isso tão incorporado, que o envelhecimento não é a soma da idade, que envelhecer não é um processo somente físico, não é um processo que está determinado da mesma forma para todos, é um processo individual. E envelhecer tem muito mais relação com o modo como a gente se relaciona com a nossa vida. Muito mais. É claro que a gente não vai dizer, quando eu ficar muito velho, meu corpo pode ter mais dificuldades, mas ali eu compenso com muitas experiências que eu tive na vida. É como diz, o jovem não sabe o alvo que ele quer atingir, mas ele está cheio de balas e de força, então ele atira para todos os lados. O velho não tem tanta força, nem tantas balas, mas ele já sabe onde ele quer atirar, né? Então, ele, de qualquer modo, vai compensar isso. E a gente pode viver muito mais tempo, e nós, humanos, fomos programados pela natureza para vivermos bem até 100, 110 anos. Ali com 120 a gente vai ficando velho, sabe? 110, 115, aí sim. Porque hoje em dia a gente está envelhecendo com 80, mas a gente pode viver até os 100 muito bem e depois começa a ter alguns sinais. O que acontece para a maioria de nós não chegar nisso, né? E tem alguns que chegam. Algumas coisas dos nossos hábitos, aliás, os nossos hábitos, então, dizendo cientificamente, os nossos hábitos são mais importantes, né? Que vão determinar o nosso destino, o nosso futuro, ou a cada dia, o nosso modo de ser. Os nossos hábitos determinam muito mais do que as nossas predisposições. Mesmo geneticamente falando, nós não temos a pré-determinação tão realizada assim. Não é definido quando nós nascemos quem nós vamos ser. Isso é uma grande coisa, porque depende muito das nossas atitudes, das nossas escolhas. As nossas experiências são todas válidas. Nós vamos tentar muitas coisas ao longo da vida. Mas o que nos faz envelhecer mais rápido é parar. Isso que a Ju colocou agora, e quero que a gente deixe isso como ênfase. Parar é um grande problema, porque quando nós ficamos mais velhos, socialmente, somos determinados de que agora, então, tu não vais mais trabalhar naquele teu trabalho ou emprego que tinha uma rotina, então significa que agora tu vai ficar parado. Não necessariamente. Então, muitas pessoas que se aposentam, né, ou têm a reforma, como em Portugal falam, continuam tendo metas e grandes objetivos de vida, elas se mantêm mais joviais por mais tempo. Então, parar pode nos levar à depressão. E a depressão é o pior mal de todos. E deixando também bem claro, depressão e ansiedade não existem na natureza. Isso é muito importante. Não existem na natureza que não seja humana. Então, isso é uma grande questão. Só humanos fazem. Aqui, antes que eu perca, depressão significa o quê? Nos depreciarmos. Tá, viu? A depreciação. É a depreciação, ou seja, eu agora não sirvo para mais nada. Então, isso não tem idade, né? Um jovem pode ficar assim, pode se sentir. Todos nós podemos experienciar isso. E hoje em dia se banaliza muito, né? Mas então, todos podem estar tristes. Todos podem se frustrar. Agora,
a Mari vai colocar alguma coisa? Isso, gente. O Miguel queria fazer um comentário. Eu estava tentando achar a deixa ali para colocar, mas a gente vai mudando de um assunto para outro, daí para não deixar esfriar muito. Miguel, tu queria entrar na live? Oi, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Oi, Nilton. Miguel. Tá Pode falar, baixinho. Isso. Estão ouvindo agora? Sim. Tá? Tudo bem. Eu vou começar primeiro um comentário com Jussara, não? Que Jussara falou primeiro da terceira idade, etc, etc, não? Eu tenho minhas reservas frente a essas palavras, terceira idade, melhor idade, porque culturalmente é uma forma de me infantilizar. E eu não aceito. Eu sou uma pessoa de idade, com experiência, e estou mais perto de Einstein que de Alzheimer, para falar em alemão. Não? Tá? Então, por aí começo, Sara. Não? Por outro lado, falando de Iro, que falou isso da corrida, da caminhada, eu ouvi outro dia que falavam que nós somos acumuladores de juventude. Juventude de 20, de 30, de 50, eu concordo com isso, mas tem um problema, Iro. Essa juventude se me acumulou no joelho, cara. Então, pronto. Não consigo caminhar mais, nem correr. Tudo bem, tá? Então, a partir de aí, eu digo assim, eu vou tentar ser humilde. Então, vou ver o que eu posso fazer com minha idade. Muito bem. A única pessoa que sabe o que posso fazer sou eu, com 75 anos. Não? Bom, isso eu posso fazer isso. Tudo bem. Eu sei isso. Então, o que acontece? Se eu faço mais, ou quero fazer mais, é soberbia. E se quero fazer menos, sou desonesto. Então, eu faço o que eu posso e sirvo onde caminho. E não estamos caminhando no palco de teatro. Então, é aí que nós temos que mostrar. Eu acho que por aí vem a coisa. É decir, tudo isso que eu falei, parece bom, eu decido trabalhar no teatro com todos vocês, tudo bem. Então, aí vou dar a força que eu tenho. Mas não posso, menos seria desonesto. Então, esse é o limite. O meu equilíbrio, é esse aí. Tá? Então, a partir de aí, é o que eu digo. É decir, Newton, desculpa, mas tu tá perto da idade dos 70, não é? Então, tu também está mais perto de Einstein que de Alzheimer. Ao menos por enquanto, não é? Embora joelhos sim são iguais, tá bom? Então, é isso aí, é isso. Ah, isso da depressão. Tem uma passagem muito bonita do livro do Poderoso Chefão, de Mário Puccio, de um cara que bebe, porque um frustrado em função do arte, que era o canto. Aí ele vai parar com um cometílico no hospital e os amigos dizem, não, o médico está falando demais, ele pode beber. Aí o médico dá uma taça de whisky, de vinho, e o cara entra em coma de novo. A dá uma injeção de glicose, o cara acorda e diz, bom, meu amigo, se você continua assim, você vai morrer daqui a 5 anos. E o cara pergunta, vou ter que esperar todo esse tempo ainda, doutor? Não tem que esperar todo esse tempo. Então, é isso mesmo. 120, negativo, não quero, tá? Tá, é isso por enquanto. Tá bom? Então, como a gente disse, a gente está vivendo bem na gente, a gente está sendo protagonista da nossa vida, né? Como a gente aprende no teatro, a gente pode experienciar muitas coisas, e o tempo de vida não é determinante para dizer se a vida foi boa ou não, não é? Claro, não, concordo. Isso falei como tom de brincadeira. Isso foi brincadeira, tá? Foi brincadeira. Não. Claro, quanto mais tempo a gente tiver, melhor a gente pode aprender, mais chances de aprender. Mas é claro que a gente pode sempre aproveitar, né? A significância. Eu acho que fica interessante essa ideia, né? Que enquanto todo mundo está falando, eu escrevo muito e anoto muitas coisas. Nós somos, falando do protagonista e o coadjuvante, né? Nós somos protagonistas o tempo inteiro. Quando a gente pensa, só no teatro, cinema, televisão, não é. Nós somos protagonistas. Se nós somos protagonistas, então nós somos o principal. Tá, legal. Mas a gente não pode ficar distante do coadjuvante. O que eu quero dizer? É que todas a propriedade de pensamento, de coisas que a gente pode trazer para nos manter, os nossos coadjuvantes que estão ali para nos ajudar. Mas cuidado, que às vezes o coadjuvante pode ser principal também. E que às vezes o protagonista pode levar uma rasteira do coadjuvante. Mas isso é ruim ou é bom? Dependendo do ângulo que for analisar. Então, eu acho que tem
tem duas correntes aí que tem que se equilibrar. Eu acredito que seja, né? Então, voltando à questão para o teatro, que a gente busca muito discute muito essa relação do protagonista e do coadjuvante, e que às vezes quando tu vai lá profundo, a pessoa discute, mas eu queria tanto ser o protagonista. Não, mas só um pouquinho. Você é tão importante quanto ele, porque tu faz parte do todo. Então, buscando essa aliança para a gente, nós fazemos parte de um todo. Agora, se tu quiser ficar num cantinho e dizer, eu não quero atuar, bom, aí alguém tem que tomar conta. Quem? É que, de qualquer forma, é isso que a gente pensa também na vida, a gente está sempre atuando. Como diz, né, no yoga, a gente faz essa visualização o tempo inteiro. Você é a essência que habita esse templo do seu corpo. E seu corpo é o seu amigo mais próximo. De fato, é estranho às vezes pensar, né, para muitos que consideram que são a estrutura física. Aí, independente de crenças, nós somos aquela consciência que comanda o corpo, o cérebro produz a consciência, a mente, o pensamento, e então a gente está sempre ali. Então, quando a gente decide não atuar, digamos, é uma decisão também. Ficar calado é uma decisão, ficar parado é uma decisão. E quem está parado, quem está se movendo, somos nós. Quem deixou de fazer algo porque não quis tentar, também somos nós. Então, como a gente diz, na vida nós somos os protagonistas. Aquela cena que a gente está vivendo vai ser a cena que a gente escolheu. O que a gente pôde, sim, como Sartre dizia, né, o homem tem sempre escolha, a gente vai escolher agir ou deixar de agir, também é uma ação. E a gente trabalha também essas questões das ações no teatro. Então, a questão do protagonista é que nós, de fato, somos sempre, mas que nós não realizamos as grandes coisas da nossa vida de modo completo, jamais, se não tivermos sempre conectados aos coadjuvantes. E esse grande aspecto de sermos uma integração, sermos uma unidade junto com os outros, é que é sempre essencial. Então, eu nunca vou saber tudo, eu nunca vou ter experienciado tudo, eu nunca vou ter todas as certezas. De fato, a gente acha que tem, né? Na verdade, a gente não tem certeza nunca. Mas a participação com os outros é que faz com que a gente possa aprender mais. Então, essa questão toda de tomar a rédea e de decidir ser é algo que a gente faz todos os dias. Não é um dia a gente vai definir que não vai mais ser alguém que não sabe o que quer. Todos os dias a gente pode mudar de ideia, mas todos os dias a gente está agindo e todos os dias nós estamos sendo protagonistas. Algumas pessoas se sentem reprimidas, por exemplo, ou muitos de nós, em algum momento da vida, nos sentimos reprimidos, e isso muitas vezes vem de nós, né? Então, essa questão de atuar tá aí. O palco do teatro é tão especial para que a gente experimente o que é o tal papel do protagonista, que por vezes a gente não vai estar naquele papel. Aprender a tolerância, a humildade, aprender aprender o tempo, aprender como estar, porque, sabem, quem me conhece, claro, não tem, é unânime. Meu Deus, se não desligar, a Isabela não para de falar. Só tava, eu sei que a Ju estava esperando dizer isso, então eu também tive que dizer isso. Não, e não me conto também o que a Isabel falou e que o Miguel também tocou. Miguel, nessa questão, essa berlinda, né? Essa linha realmente, ela é muito tênue. Se eu faço mais, se eu faço menos. Eu te digo sempre, a escolha é do fazer. A gente sempre, nessa mesma perspectiva do protagonista, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Se a nossa vida, se a gente não viver, cada um nas suas crenças, se teremos reencarnação, mas esta é a única. A gente tem que fazer essa valer a pena. Então, se não vamos caminhar os 5 quilômetros, mas temos condições de caminhar os 2,5, a gente vai para os 2,5. Mas não parar. E uma coisa que eu adoro, depois que eu escutei uma grande frase, aconteça o que acontecer, continue respirando. Sabe? Então, a gente não pode. Essa, para mim, é ótima. Viu? Não para, não para. Tu é um menino. Sabe? É um menino, não esquece disso. Não, eu não paro, sabe? Mas eu, por exemplo, eu te digo, Newton e Iro sabem muito bem. Eu sou faixa preta de karatê, 30 anos de karatê. Eu corria 8 quilômetros todos os dias. Eu nadava, fiz esgrima. Está muito baixinho. Bom, agora não posso fazer nada disso. Então, digo, bom, com humildade, eu digo, bom, não posso. O que eu vou fazer agora? Vou estudar piano. Pronto. Faz 10 anos que estou estudando piano. Então, viu? Papo. Duas artes.
Então, são essas coisas assim. Tá, eu encontrei uma pasta, sabe, José, outro dia não, o ano passado, uma pasta referida à arquitetura, quantitativos de materiais. E na pasta estava o título, com minha letra cursiva, diz assim, para ser desenvolvido na velhice. E eu escrevi isso faz uns 15, 20 anos, mais ou menos. E eu estou fazendo agora. Olha aí. Fazer o quê? Mas é parte daquelas coisas, né? Que se ninguém se arriscar a fazer, não vai ser feito. O impossível já foi feito por muitos, né? O problema é que tu, às vezes, não tem um destinatário assim, a não ser tu. Tu está fazendo a tarefa e é para ti. Tu está fazendo alguma coisa. Normalmente a gente nova, quando faz as coisas, também são para os outros. Isso que falta. Às vezes o que a gente faz não tem a resposta, digamos, porque não tem o valor econômico por aí, o financeiro. Então, mas não faz mal. Ainda, hoje eu falava para minha senhora, tu gosta dessa planilha? Não, eu gosto de estudar. É diferente. Eu gosto de estudar. Então, bom, é isso aí. Eu gosto muito de pensar uma coisa. Esses dias eu estava sentado lá com a gata na frente de casa. Com a gata. E aí eu pensei assim, nossa, todos os dias a cortina se abre. É um espetáculo. A gente está no palco, a cortina se abre e a plateia está nos assistindo. E não deixa de ser uma grande verdade, né? A gente está constantemente fazendo um espetáculo. A nossa cortina é olho, né? Exato. Olho de manhã. A plateia está ali parada, nós vamos ter que fazer um espetáculo, a gente vai ter que passar aquele tempo, né? Que eu acho que deve ter quantos atos ali no dia? Várias cenas. Várias cenas, tem gente que levanta e vai embora, tem outros que ficam, enfim. Então eu acho que é bem assim. Iro, um comentário sobre uma coisa que tu falaste hoje, sobre o tema do live de hoje. Tu falaste protagonista e coadjuvante, não é? Agora há pouco falaste isso. Tu sabe de onde vem a palavra gandula? Gandula? Um cara, um argentino, Bernardo Gandulia, foi contratado no ano 1939 pelo time de futebol Vasco da Gama. E o cara não conseguiu ser anotado no tempo administrativamente hábil, então não podia jogar nesse campeonato. Mas ele ficou no campo e sabe o que fazia? Alcançava a bola que saía fora do campo. Olha só. Daí que veio o Gandula. E era coadjuvante, então. Ele era coadjuvante de 22 jogadores. E virou palavra, Gandula. Tu vê? Então, ele era coadjuvante, mas até hoje é protagonista. Até hoje ele é protagonista, é verdade. E o mais interessante de tudo é que o nome dos jogadores daquela época ninguém se lembra. Ninguém se lembra. Isso aí, né? Aí o que falou, Iro, e me lembrei depois, Iro, tu vê. A vida quis colocar ele de coadjuvante e ele se tornou. O cara é protagonista até hoje, o Gandula. Tá aí. Tá. Muito bom. É exatamente, tu falou isso, exatamente o que eu queria colocar, é que o coadjuvante e o protagonista só são importantes dependendo da atuação do ator. Então, é o ator que torna importante a presença daquele personagem. Porque, às vezes, o coadjuvante é tão excelente, tão maravilhoso como o Gandula, né? Que fica na nossa memória e o protagonista a gente nem lembra quem é. Isso é tão importante, porque eu volto a falar da Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que é um espetáculo que me marcou muito com a Fernanda Montenegro e a... Agora esqueci o nome dela, mas não importa. A menina... Renata Sorrá. Exato, Renata Sorrá, obrigado. A menina que fazia a empregada, que servia o chá, ela não falava uma palavra durante a peça inteira. Ela ganhou o prêmio de atriz revelação Molière pela atuação dela. Eu não me lembro da atuação das duas tão bem, mas a dela eu nunca esqueci. Por isso que eu falo. Fantástico. Porque era tão fantástica o olhar que ela fazia, o sentimento que ela passava, para no final chegar e dizer para a grande costureira, que era a Fernanda Montenegro,
Ele disse: eu estou indo embora porque eu não aguento mais te ver sofrer, porque eu te amo muito. E ela amava a Fernanda Montenegro, e a Renata Sorrah só se aproveitou do sucesso da Coco Chanel para subir na vida. E ela estava ali, ela não aguentava mais ver a outra sofrendo, de tanto que ela amava. E aí a gente entendeu tudo que ela fazia durante a peça inteira. É lindíssimo, né? E ela está com a mala e vai embora. E a outra se desaba chorando e a peça termina. Então, isso é que a gente, por isso o nome, né? Lágrimas Amargas de Petra von Kant. E aí tu vê a importância que é o ator atuando na sua parte da peça, no seu trabalho. É como elas falaram agora, levando para a nossa realidade, né? Nós atuando na nossa vida. Se nós quisermos, nós transformamos ela em importante. E se nós não quisermos, não vai ficar na memória de ninguém, né? Nem na nossa. A cortina, né, não vai se abrir nunca. Nem na nossa, bem como o Nilton falou, porque aí a gente vai acabar tendo um processo de degeneração e esquecimento, porque não demos valor à nossa própria vida também. E é muito impressionante isso. Hoje, cada vez mais, eu percebo aquela coisa que Jesus disse, não é nada de religião, mas a frase é muito significativa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu pergunto, se não tiver o a ti mesmo, como é que vai ter o resto? Né? Vai amar alguém? Senão... Não tem. Se tu não te amar, que eu gosto muito de dizer, eu chamo de egoísmo salutar, né? É aquele egoísmo que tu precisa fazer as coisas para ti, não que tu não vá fazer para os outros, mas para ti tu também tem que parar e te olhar e executar as coisas, né? Porque senão, agora eu sou velho, fulana me alcança a água, fulano paga a conta para mim, porque eu sou velho, eu já não, né? Então eu estou querendo fazer sendo protagonista, eu estou querendo me transformar num coadjuvante de terceira linha, né? Se é que existe coadjuvante de terceira linha. Então, eu acho que isso é maravilhoso, a presença de vocês hoje, porque deu um rumo muito mais amplo, né, do protagonista e do coadjuvante, não só na peça de teatro, mas também eu vejo muito, né, ir as crianças. Professor, aqui eu só tenho 3 falas, a outra tem 52 falas, eu contei. Faz as tuas 3 bem feitinhas, que eu não sei se as 52 da outra vai ser tão bem feitinha quanto a tua. E tu não vai sair da memória. Gente, o Daniel Cassano queria fazer uma intervenção aqui. Daniel, pode abrir o microfone, falar com a gente. A minha tela está branca, por quê, Mariana? Não faço ideia. Por que ela está branca? A gente não está vendo ninguém nesse momento. Meu Deus do céu, Oi? o que está acontecendo? Estão ouvindo? Tudo bem? Oi, Mas é um eu prazer. estou vendo todo mundo. É um prazer Eu tô vendo. rever todos vocês, o Iro, o Newton, a Isabel. Um beijo grande, primeiramente. E achei incrível essa live, esse debate, né, de conversa. E puxando um pouco, porque o Iro falou sobre quantos atos nós temos no nosso dia. Nosso dia a dia é uma peça, são vários atos no dia. E me veio, eu há pouco tempo passei por uma situação com meu pai teve um problema bem grave de saúde, referente à demência, né? E muita coisa relacionada a isso que vocês estão falando, né? Ele e minha mãe, eles tiveram de se reinventar, né? E criar, e na vida dele, e a vida dele passou a ser um monólogo, né? A gente falou sobre a peça de teatro, né? Que pode ser com vários coadjuvantes, com vários personagens, com vários protagonistas, tudo mais. E a vida dele naquele momento passou a ser um monólogo, né? E ele que teve que se reinventar, sabe? E, graças a Deus, ele
teve remédio que ele pôde utilizar, que ele pôde tomar, e hoje ele tem ele é outra pessoa, graças a Deus. Mas como é importante, dentro do monólogo do teu dia a dia, tu vê quando tu é o protagonista e quando tu é o coadjuvante, porque mesmo sozinho tu te torna coadjuvante, né? Mesmo sozinho tu tem que levar, às vezes, tu tem que levar o público a ver que o personagem ou que tu naquele momento é o coadjuvante daquele espetáculo. O texto muitas vezes é o protagonista, a cena muitas vezes é o protagonista e tu só se torna o coadjuvante naquele momento. Em 90 e poucos aí eu fiz um espetáculo que eu era duas vezes eu fiz esse espetáculo, que eu era um menino com problemas de fala, não falava na peça, né? Eu era um menino de rua e eu encontrava uma escola e quão foi difícil fazer aquele espetáculo onde eu não abria a boca para nada. Nada, 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 nada. Às vezes, e eu interagia com crianças de uma escola, né? Nesse espetáculo. E quão foi difícil, né? E quão foi difícil esse trabalho de ser, de certa forma, a peça ela era envolta a minha história de vida, a história do meu personagem, né? A personagem era a peça girava em volta de mim ali e eu não podia abrir a minha boca, eu não podia, e as expressões eram todas, e aquilo dali foi um trabalho assim que mexeu demais comigo. Eu era novo, eu era ainda bem criança na época. E essa coisa que o Newton falou, mas fulano tem tantas falas, Beltrano tem tantas falas, e tu sabe que ali naquele momento eu era uma criança, mas eu consegui compreender que, tipo, eles poderiam ter todas as falas, mas que eu precisava expressar, porque a atenção estaria sobre mim em relação ao texto, à cena, a tudo, e quão importante é tu compreender isso, né? Tu compreender isso. E isso tu pode buscar desse monólogo da tua vida diária, né? E hoje o monólogo está sendo bem, bem praticado, né? As pessoas, pelo isolamento, por tudo. E quão difícil quando bate... Eu acho que vocês falaram sobre depressão, né? Sobre essas partes aí. Quão difícil está sendo para muitas pessoas. Eu tenho amigos psicólogos que estão fazendo atendimentos diários, assim, de pessoas que estão... Porque elas acabam não se tornando o protagonista do seu momento, do seu dia a dia, que está sendo solitário, né? Hã? Contando as falas para ver e ficar brava porque não vai ter muita fala. Exatamente. Então, é uma junção muito grande, né? É um trabalho, um exercício tão grande de tu compreender, tanto numa peça de teatro, como eu falei, que eu não tinha uma fala, mas eu tinha toda... ter que levar todo o assunto, né? Como no dia a dia, que tu pode ter a fala que tu quiser e tu tá sozinho, mas muitas vezes tu não consegue compreender esse protagonismo teu ou teu momento de coadjuvante. A gente tem essa ideia de que a ação é algo e a não ação não é, né? Como tu diz. Exato. Agora, ficar quieto e parado é tipo, minha vida está sendo perdida. A gente muitas vezes pensa. E, bom, é completamente... Eu quero fazer uma colocação da minha história na pandemia, né? Eu tenho dito para o Iri, digo sempre, trabalhei 30 anos no teatro e agora é o meu direito da minha licença-prêmio. Então, eu volto para a rua se eu quiser. Ninguém está me mandando não ir. Só que eu não estou indo porque eu acho que eu não devo ir. Então, é essa visão que eu acho que era legal das pessoas terem. Eu estou tirando umas férias, ou eu estou podendo ter a chance de trabalhar em casa, ou eu estou, né, fazer uma outra releitura, e não a releitura da escravidão, da prisão, do cerceamento. Tu não precisa isso. Tudo depende da prisão, né? Isso tu pode te tornar coadjuvante ou protagonista dentro da tua própria casa, vai depender de ti. Exatamente. Ninguém vive os seus momentos, ninguém está dentro de ti, então não existe competição, né? A gente fica pensando, eu quero ser mais importante que o outro na peça,
na vida não existe outro que vai ser mais importante do que tu, na tua vida. Então, e aí? A não ser quando tu acaba colocando. E é que eu acho que a gente é meio treinado, né, e educado para depender unicamente da opinião dos outros. A gente é educado para isso. Olha que vão dizer, cuidado que é feio, olha Exato. lá. Vai sair assim, vão dizer aquilo lá. Exatamente. E, das contas, hoje eu posso ter a plena convicção e certeza que os outros não me interessam, a opinião deles não me interessa, porque se eles estão falando bem é porque gostaram, se estão falando bem é porque estão com inveja e não têm coragem de fazer. Exatamente. Não tem coragem de ser assanhado. Exatamente. Eu nem estão olhando tanto para a gente. E a gente está buscando. Eu tive vários. Ontem mesmo teve um amigo aqui falando conosco, dizendo que a preocupação maior dele, antes de vir para o teatro, era a opinião dos outros. Então, ele não falava, não se movimentava, não fazia nada, porque os outros. Né? Ele era da igreja, era do não sei o quê, eram os outros. E aí, quando ele descobriu que ele podia ser ele, nossa, ele saiu de tudo e ficou feliz. E como não sei se acontece contigo, Newton, acontece comigo às vezes essa fala que tu deu de que eu posso ser quem eu quero, não importa os outros, né? Quando a gente descobre para nós e vê as pessoas passando pela mesma situação, eu pelo menos penso assim, tchê, é tão fácil se ser você mesmo, por que sofre tanto, né? Mas mesmo assim nós sofremos e passamos por aquilo dali, né? E a gente não quer ouvir, às vezes, que o outro diz é fácil, seja tu mesmo. E não posso. E hoje eu olho dessa forma. Hoje eu olho e digo, cara, é tão fácil ser eu mesmo e ter a minha opinião. E se acham que eu estou sendo isso ou aquilo, o problema é deles. Eu estou vivendo a minha opinião, né? E isso que tu falou me remeteu ao trabalho dela, que eu não li, mas é ao tal do mestrado, do doutorado, que a gente, por mais experiência e conhecimento que tenha, a gente não pode dizer absolutamente nada do que a gente pensa, a gente tem que dizer o que os outros pensam. E aí que fecha, né, a nossa oportunidade de abrir novos caminhos. Segundo fulano, a dor pode aparecer, não sei. Segundo Beltrano, a dor não aparece quando. E aí é tudo segundo. No final, tu conclui. Eu acho linda toda essa história. Pronto. É isso a vida. A vida é assim. O que os outros pensam. Dá uma rabanada, já vão tudo se catar. Aí chega na última página da tua tese, que é conclusões, só é uma página. É uma página. Né? Aí tu fala o que tu pensa. É uma página elogiando o que os outros pensaram. Recheou tudo do que os outros pensaram. E aí elogiar o que os outros pensaram. Tem que elogiar, dizer que foi incrível, significativa a diferença, né? Não, e eu acho que nós vivemos num mundo, como eu gosto dessa frase, para mim é a que vai estar na lápide do meu túmulo, que não vai existir, mas a lápide pode estar lá, não se erra nunca, se experimenta sempre. Né? Eu acho que quando tu entende que tudo é uma experimentação, nossa, a vida fica muito mais colorida, porque tu não tem o compromisso e a regra de acertar ou muito de errar. Mais leve. Determinou, né? Para castrar a gente, né? Exatamente. É muito mais leve quando... coadjuvante a qualquer momento. E Milton, o Daniel falou a questão como é fácil, né? Quando a gente sai dessas amarras todas. Mas eu vejo que a questão é que nós temos muitas crenças e muitas âncoras que a gente aprendeu. Eu acho que um exemplo que faz muita gente entender algumas coisas, o elefante. O elefante coloca uma bola de ferro no pé dele e dali ele não sai. Ele é pequenininho. Ele tenta uma, tenta duas. Quando adulto, ele não sai porque na memória dele foi colocada aquela mesma bola de ferro que ele não fazia ele se mover, só a partir do comando. E assim a gente os outros são os nossos comandos. A gente, muitas vezes, para a nossa vida, somos fantoches. Então, somos coadjuvantes na vida que
o único que poderia ser protagonista somos nós. Então, a gente vê, mas isso é uma área, eu acho que muito interessante, que é o autoconhecimento. A gente se conhecer, a gente, né, cada um dentro das suas limitações, entender que nós temos limitações e aprendermos a lidar e aceitar, e se quisermos melhorar, excelente. Só que às vezes a gente só olha para o lado ruim e não desenvolve o que a gente já tem bom. Então, isso também é um grande desafio. Então, mas no momento que a gente tem consciência, até então está inconsciente de tudo isso. Quando a gente leva para o consciente, aí entra a perfeita fala do Daniel. Aí fica fácil. Porque é fácil eu dizer, Isabel, faz isso. Eu estou falando racionalmente. Agora, quando eu estou envolvida emocional, não fica. Aí tem N exemplos que a gente poderia usar. É a mesma coisa que tu disser para o elefante, que uma coisa pode andar, que tu vai carregar a bola, ele não vai andar. Vai por ali, que é legal. Sim, o elefante carregaria tudo, mas não, ele foi determinado, ele aceitou. No momento E a que gente aceita, não vai. não vai. Gente, e com tudo isso, o que a gente pode pensar de tema para a semana que vem, já que dessa vez a gente não trouxe um tema assim delimitado? Toda vez que muda o mês, a gente vai criando ideias novas e tal. O que é programado, Mariana? Nós não temos programado, na mudança de mês a gente não previu ainda. Eu acho que dentro disso tem um monte de coisa que a gente pode pensar, desde crenças limitantes, desde o exercício dentro do teatro, o exercício fazendo bem junto com o teatro. Acho que tem um monte de coisa que está pipocando aqui e que a gente veio falando, até nessa questão de Alzheimer e neurônios e como tu te fazer bem na tua vida, gostando da vida, não sei. Então, tem vários temas aqui que pipocaram que a gente pode trazer para o mês que vem, é sempre na virada do mês que a gente decide os temas, e agora eu queria ver o primeiro, o que marcou vocês quatro para a semana que vem. A Jussara deu uma sugestão bem interessante, o que é ser protagonista nos dias atuais. Né? Isso é uma coisa bem legal. Como é que a gente pode ser protagonista nos dias atuais? Ser protagonista na pandemia, né? Eu acho que outra coisa também dentro do teatro, né? Eu acho que é como tu podes exercitar sozinho o teu teatro, né? Como tu podes modificar as tuas coisas, né? A partir do teatro. Ou seja, experimentando coisas. Experimentar, né? O teatro na vida. Experimentar o teatro. Por que tu não cria personagens em casa, como esse dia a Lucila chegou e disse para mim, de vez em quando eu faço a Madame Cici, sair gritando, depois eu faço a Madre, porque eu estou num convento e as carmelitas querem sair, eu não deixo. Por que tu não começa a botar os teus bichos para fora, né? A partir de personagens? Eu acho que isso é uma coisa legal, Mariana. É legal. De a gente experimentar o teatro no nosso dia a dia, conosco mesmo, para a gente na vida. Se autodescobrir. Né? Cotidiano. A arte do teatro no cotidiano, posso chamar? Pode. Legal, isso aí. Eu gosto da Mariana, que eu falo, ela consegue dar uma frasezinha. Não, tá certo. Então fica para a semana que vem a arte do teatro no cotidiano. Depois a gente define e fazemos toda a nossa organizaçãozinha para o próximo mês de setembro. Mas já estamos começando setembro, meu Deus, esse ano tá voando. E continuamos com os vídeos entrando. Todo dia tem um vídeo novo do pessoal que está participando dos 30 anos de teatro. Quem não mandou vídeo, a gente está recebendo ainda. Me mandem um WhatsApp ali no WhatsApp do Teatro Newton Filho, que é o 5195953132, e eu respondo rapidinho. Mais algum recado? Se alguém quer falar alguma coisa... Mariana, eu estou na dúvida sobre esse vídeo. Eu não sabia e hoje o Iro me falou disso. Que tem que ter esse vídeo? Desculpa a pergunta, não sei. Esse vídeo, me manda um WhatsApp ali no teatro que eu te mando todos os guias. A ideia é gravar, pode ser com o teu celular mesmo, né? Esteja de frente para a luz, na horizontal. Tem 4 perguntinhas super rápidas de responder. Tá. Uma é surpresa para os meninos. Na verdade, cada um vai falando do seu jeito. Eles já devem saber qual é a pergunta, né? Porque tá entrando um vídeo por dia.
mas para trazer essas mensagens do teatro. Então, não passa nada para o Newton, não passa nada para o Iro. Manda tudo aqui para a gente que a gente resolve. É que depois eu abro cada um deles e me desato a chorar, que nem sei, fico numa emoção enorme, é uma coisa assustadora. Assim. Cada O Newton devia abrir. O Newton devia abrir sendo filmado, né, Newton? Que seria legal também pegar a reação de vocês sendo filmado quando vêm os vídeos. Mariana, pode ser essa máscara? Não pode ser essa máscara. Não pode ser essa máscara. Tudo preto. Não, mas tudo bem, é a máscara, não pode. A máscara do Miguel. Sacola. É? A Patrícia tá aí? A Paty está aí. Aqui. Diga, Paty. Ei. Oi, Paty! Oi, todos, na verdade. Oi, Paty! Oi. Paty, teu microfone está no mudo. Só clica na tela, marca o microfone ali que está em vermelho, quando ele estiver em branquinho. Oi. Não aquela hora. Bom, primeiro, saudades de todos vocês, mas com o Iro e com o Newton e com a Mari, enfim, que eu falei, falo mais seguido. Dani, que saudade, que bom te ver e te ouvir, foi muito legal. E olha só, nesse tema aí que vocês estão propondo para outra semana, eu acho que é bem essa coisa do... Às vezes até eu fico me perguntando, sabe? Ainda mais eu que também sou jornalista, desde que começou tudo isso, em março, eu estou sempre para fazer uma live. Porque eu vou inventar, vou ver quem eu vou conversar, quem eu vou convidar. E até hoje a gente já está entrando em setembro e eu tenho a cara de pau de dizer que ainda não fiz absolutamente nada nisso. Porque mesmo sendo, enfim, jornalista, atriz, e coadjuvante, e protagonista, e tendo que ser, sei lá, eu ajudando a varrer, arrumar cortina, até técnica de quê mesmo? De som, né? Agora no verão. Que às vezes nos falta um pouco dessa loucura de abrir a câmera e ir lá e fazer um personagem, que nem a Lucila falou hoje, que ela vira madame em casa, que vira mais não sei quem. Eu acho que é isso que de vez em quando falta. É botar esses bichos para fora, essa loucura toda, e deixar de que os outros que se ralem se não gostarem. E se tu fizer uma live e tiver uma pessoa olhando, que bom. Se fizer uma live e não tiver ninguém olhando, sinto muito, mas tu tá fazendo, tu tá dando o direito de experimentar e fazer. Mas isso eu estou falando para vocês, mas se eu for me olhar no espelho, por que até agora eu também não fiz absolutamente nada? Então é essa coisa que não sei, dá uns bloqueios de vez em quando. Dá umas travas, tem que destravar esses bichos tudo. Bora criar alguma coisa. Patrícia. Tá me faltando ideias. Patrícia, esse do espelho que tu falaste agora, casualmente, esta live e a ideia de Newton que permite esse tipo de coisa, a gente tem consciência agora. Sim, mas a gente tem consciência. Então, eu, por exemplo, vou mostrar tal qual como sou, bem louco. Pronto, doido, total. Vamos ficar tudo louco. Patrícia, vou te dar uma dica. Eu quero ser o primeiro convidado da live e depois tu te vira. Que ótimo! Olha, já tem várias aqui, ó. Uma live tudo pelado, já sei. Vamos fazer uma Eita! Tá? Feito! Bom, tem aquela música que diz, né? Ninguém sobrevive sem um pouco de loucura. Então, vamos aproveitar e usar a nossa. Gente, muito obrigada a todo mundo pela participação. Semana que vem a gente está junto de novo. Mariana, para aí. Não como assim, para aí? Mas eu não estou nem me metendo tanto. Não é aniversário do teatro? Foi semana... A gente cantou semana passada já. Tu quer cantar parabéns essa semana também? Não, domingo passado eu não participei. Então vou participar agora, tá? A gente cantou 2 vezes, mas vamos lá. Toca aí, a gente canta. Todo mundo abrindo o microfone. Vamos cantar mais um parabéns para o teatro. Tô vendo, a Marília já abriu. Paty, Sônia, Thaís, Vitor, todo mundo. Carlos. Eu me perdi na música. Como é que a gente começa a cantar? Começa por aí. Não tô, filho. Não tá dando para ouvir, Miguel. Aumenta o volume. A ver, vai de novo. Tá, nós vamos concentrar aqui. Você
Agora sim, tchau. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. E vamos falando, porque teatro faz sempre bem. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.